Você está pronto para descobrir um segredo que pode mudar sua vida para sempre? Neste vídeo, vamos revelar as trágicas mortes dos apóstolos e as lições surpreendentes de fé que elas nos ensinam. Sabia que cada apóstolo enfrentou um destino horripilante que poucos conhecem? Fique conosco para explorar essas histórias incríveis de sacrifício e descobrir informações que nunca imaginou. Pedro, o apóstolo que se destacou como líder incontestável da igreja cristã primitiva, viveu uma trajetória marcada por inúmeros desafios e provas de fé. Conhecido por seu fervor e zelo, Pedro enfrentou diversos julgamentos por promover a mensagem de Jesus Cristo em uma época de grande perseguição aos cristãos. Ele foi preso inúmeras vezes, açoitado e até mesmo exilado. Suas dificuldades, no entanto, não conseguiram abalar sua determinação inabalável. Um dos momentos mais impactantes da vida de Pedro ocorreu em Roma. Condenado à crucificação, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Esse ato não apenas destacou sua humildade, mas também sua profunda devoção e coragem. Sua morte tornou-se um símbolo poderoso de fé para os cristãos da época e para as gerações vindouras. Refletindo sobre a vida de Pedro, observamos um homem que, apesar de suas falhas humanas, demonstrou uma fé resiliente e uma liderança exemplar. Sua habilidade de se levantar após cada queda e continuar disseminando a mensagem de Cristo mostrou seu compromisso inquebrantável. Essa história de resistência e sacrifício garantiu-lhe um lugar honrado na memória coletiva da igreja. Pedro foi mais do que um seguidor. Ele foi um pilar fundamental da fé cristã. Seu exemplo de coragem, devoção e humildade continua a inspirar milhões de fiéis ao redor do mundo, tornando-o um verdadeiro ícone de inspiração espiritual. André, irmão de Pedro, é uma figura que muitas vezes passa despercebida, mas sua vida é um exemplo impressionante de dedicação e coragem. Como missionário, ele percorreu regiões da Sícia e da Grécia, levando a mensagem do Evangelho mesmo diante de imensas adversidades. A determinação de André era inquebrantável. Ele pregava incansavelmente, sabendo que sua missão era maior que os riscos que enfrentava. Em um tempo onde cristãos eram perseguidos ferozmente, ele manteve sua fé e continuou espalhando a boa nova. A cada sermão, ele inspirava outros a seguir o caminho de Cristo, reforçando o poder da fé e o amor incondicional. O destino de André, no entanto, foi trágico. Em Patras, Grécia, ele foi capturado e condenado à crucificação. Surge aqui um detalhe especial e doloroso. André foi crucificado em uma cruz em forma de X, um símbolo trágico de seu martírio. Mas mesmo nesse momento de extremo sofrimento, ele não vacilou. Mostrando um espírito de profunda misericórdia, André fez um pedido surpreendente. Ele implorou por clemência não para si, mas para aqueles que o estavam assassinando. Em seu último ato, ele encarnou o ensinamento de Cristo sobre o perdão, tocando profundamente o coração de todos que presenciaram seu martírio. E então vem a pergunta que ecoa em nossas mentes. Será que nós teríamos tanta fé diante de tamanha adversidade? A vida de André nos força a refletir sobre a profundidade de nossas próprias convicções e a força de nossa fé, nos convidando a considerar até onde estamos dispostos a ir pelo que acreditamos. Tiago, filho de Zebedeu, foi uma figura crucial entre os 12 apóstolos, desempenhando um papel vital na propagação da mensagem cristã. Sua vida, marcada por fervor e dedicação, culminou numa tragédia que ressoou profundamente na comunidade cristã da época. No ano 44 d.C., sob o reinado de Herodes Agripa I, Tiago enfrentou um destino sombrio. Sentenciado à execução, ele foi decapitado, tornando-se o primeiro mártir entre os apóstolos. Essa execução, ordenada por Herodes Agripa I, não foi apenas um golpe contra Tiago, mas uma tentativa calculada de deter o crescimento do cristianismo. No entanto, em vez de silenciar a fé dos discípulos, a morte de Tiago pareceu inflamar um fervor ainda maior. Ele enfrentou seu julgamento e execução com uma coragem inabalável, uma fé tão forte que até hoje serve de inspiração para muitos. A morte de Tiago
preparou o terreno para futuras perseguições aos cristãos, mas também solidificou a determinação dos seguidores de Cristo. Sua execução foi um marco que demonstrou a seriedade e o potencial custo de seguir a nova fé. A notícia de sua decapitação deve ter espalhado um misto de medo e admiração entre os primeiros cristãos. Eles viram no sacrifício de Tiago uma prova concreta de que a mensagem de Cristo exigia a mais profunda devoção e, em muitos casos, o sacrifício supremo. Não é difícil imaginar como a igreja teria sido diferente sem o sacrifício de Tiago. Sua morte não foi em vão. Ela galvanizou a comunidade, mostrando que a fé cristã não seria suprimida pela força bruta. Sem esse sacrifício inicial, talvez a resiliência da igreja primitiva não tivesse se manifestado com tanta força e clareza. A coragem de Tiago ecoa através dos séculos, um testamento ao poder de uma fé inabalável diante da adversidade. João, muitas vezes chamado de o apóstolo amado, viveu uma vida de resiliência impressionante. Imagine um homem que, em meio a perseguições inenarráveis, sobreviveu a um horror que poucos poderiam sequer imaginar, ser fervido em óleo. Este episódio aterrador, que poderia ter sido seu fim, apenas marcou o início de uma nova fase de sua missão. Após sobreviver a essa tentativa de execução, João foi exilado na ilha de Patmos. Longe de se entregar ao desespero, ele encontrou forças para continuar seu testemunho. Nesse lugar austero e isolado, João recebeu visões que viriam a compor um dos textos mais enigmáticos e poderosos do Novo Testamento, o livro de Apocalipse. Suas visões retratam a batalha final entre o bem e o mal, oferecendo esperança e advertências para gerações futuras. Os escritos de João não são apenas registros históricos ou teológicos, eles são um legado de resistência e fé. Até hoje, suas palavras ressoam como fontes de inspiração para aqueles que enfrentam tribulações. Seu relato do Apocalipse instiga o intelecto, enquanto sua perseverança indomável fala ao coração de cada crente. Ao refletir sobre a vida de João, fica a pergunta: nós teríamos a mesma coragem e fé inabalável diante de tamanhas adversidades? Sua história nos desafia a considerar a profundidade de nossa própria crença e a encontrar força em nossa fé, independentemente dos desafios que possamos enfrentar. É uma narrativa de triunfo sobre a desolação, de esperança surgindo em meio ao desespero. A vida de João, marcada por sofrimento, exílio e revelações divinas, segue como um farol para todos que buscam inspiração nas provas e tribulações do dia a dia. Felipe dedicou sua vida a disseminar o Evangelho nas regiões da Ásia Menor e Hierápolis. Persistente em seus esforços, ele viajou extensivamente, enfrentando inúmeros desafios na propagação da mensagem de Cristo. Em Hierápolis, Felipe tornou-se uma figura central, atraindo seguidores e convertendo muitos ao cristianismo. Apesar das adversidades, Felipe nunca recuou. Seu compromisso com sua missão era inabalável, e ele continuou espalhando a palavra de Deus com fervor e devoção. Seus ensinamentos e pregações tinham um impacto profundo na comunidade local, fortalecendo a fé cristã em uma região predominantemente pagã. A dedicação de Felipe não passou despercebida. Líderes locais viram nele uma ameaça, temendo a crescente influência do cristianismo. Por volta de 80 anos depois de Cristo, Felipe foi capturado e submetido a um ato de extrema crueldade. Ele foi crucificado de cabeça para baixo em Hierápolis, um destino terrível que ele aceitou com coragem e firmeza. Refletindo sobre sua vida e sacrifício final, somos lembrados do profundo compromisso de Felipe com sua fé. Ele sabia dos riscos, mas sua missão era maior do que seu próprio bem-estar. A história de Felipe levanta uma questão inquietante. Por que tantos estavam dispostos a morrer por sua fé? A convicção inabalável desses apóstolos, o sofrimento que suportaram e as vidas que transformaram continuam a inspirar até os dias de hoje. Bartolomeu é um dos apóstolos mais intrigantes, com uma história marcada por viagens missionárias impressionantes. Após a dispersão dos apóstolos, Bartolomeu embarcou em jornadas que o levaram a lugares como a Índia e a Armênia, além de outras partes da Ásia. Nessas terras distantes, ele se dedicou a espalhar a mensagem de Cristo,
enfrentando culturas diferentes e muitas vezes hostis. Sua fé inabalável foi testada repetidamente, principalmente na Armênia, onde ele foi confrontado por aqueles que se opunham à sua mensagem. Apesar das constantes ameaças, Bartolomeu permaneceu resoluto, afirmando sua fé diante das perseguições. Ele sabia que sua missão era maior do que qualquer perigo que pudesse enfrentar. A coragem de Bartolomeu teve um fim trágico, mas poderoso. Ele foi esfolado vivo e decapitado na Armênia, um testemunho brutal de sua dedicação ao Evangelho. Sua morte não foi em vão. Ao contrário, serviu para enaltecer sua bravura e a profundidade de sua fé, inspirando muitos outros a seguir seu exemplo. A história de Bartolomeu nos desafia a refletir sobre a nossa própria compreensão de sofrimento e fé. Diante de tamanha crueldade, como reagiríamos em seu lugar? Teríamos a mesma força e devoção para manter nossa fé inabalável? Bartolomeu nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e questionar nosso compromisso com o que acreditamos, nos guiando em uma jornada de introspecção e fortalecimento espiritual. Mateus, antes de encontrar Cristo, era um coletor de impostos, uma profissão notoriamente odiada por seus contemporâneos. Conhecido também como Levi, Mateus trabalhava a serviço do governo romano, muitas vezes sendo visto como um traidor pelo seu próprio povo. Mas foi precisamente nesse contexto de desprezo social que ele teve um encontro transformador com Jesus. Convocado por Jesus enquanto realizava sua árdua tarefa, Mateus largou tudo para seguir o Mestre. Sua jornada de redenção é uma prova de que ninguém está além do alcance transformador da graça divina. De um coletor de impostos desconfiado, Mateus se tornou um ardente apóstolo, dedicando sua vida à pregação do Evangelho. Após a ressurreição de Cristo, Mateus embarcou em sua missão evangelizadora, levando a mensagem de Cristo para lugares longínquos, como a Etiópia e a Pérsia. Ele pregou apaixonadamente, enfrentando desafios e perigos ao longo do caminho. Foi na Etiópia que sua jornada terrena encontrou um fim trágico. Mateus foi martirizado, esfaqueado enquanto cumpria seu dever de fé. A história de Mateus não é apenas uma crônica de martírio, mas também uma narrativa de redenção e serviço dedicado. Ele é um exemplo vivo de como o amor de Cristo pode transformar até mesmo os mais marginalizados. Através de sua corajosa advocacia pelo Evangelho e seu sacrifício final, Mateus nos ensina o poder do perdão e da transformação. Refletir sobre a vida de Mateus nos convida a considerar como podemos também perdoar e transformar nossas próprias vidas. Sua história é um lembrete de que a verdadeira mudança é possível e que um coração dedicado ao serviço pode superar qualquer injustiça ou preconceito. Mateus, de traidor a santo, nos oferece uma poderosa lição sobre a profundidade do amor divino e o potencial infinito para a redenção humana. Tomé, também conhecido como Dídimo, ganhou fama como o apóstolo cético. Ele é talvez mais lembrado por duvidar da ressurreição de Jesus até que pôde ver e tocar as feridas do Cristo ressuscitado. Mas, além dessa dúvida inicial, a vida de Tomé é uma poderosa jornada de transformação que vai da incerteza para uma fé inabalável. Após o Pentecostes, Tomé levou sua missão evangelística para regiões hoje conhecidas como Pártia, Pérsia e Índia. Em particular, na Índia, ele não apenas pregou, mas também fundou várias comunidades cristãs. A coragem e a dedicação de Tomé em terras distantes não só demonstram sua profunda fé, mas também o colocam entre os verdadeiros heróis da propagação inicial do cristianismo. Infelizmente, a trajetória de Tomé teve um fim trágico. Segundo a tradição cristã, ele foi martirizado a facadas na Índia. Esse destino fatal aconteceu em Meliapore, perto de Chennai, onde hoje existe uma basílica em homenagem ao apóstolo. Sua história de dúvida e fé, culminando no martírio, serve como um pungente lembrete do sacrifício e da determinação que marcaram sua vida e missão. Tiago, o menor, também conhecido como Tiago, filho de Alfeu, foi um dos apóstolos cuja trajetória é marcada por uma tragédia profundamente impactante. Como líder da igreja em Jerusalém, ele desempenhou um papel fundamental na organização e fortalecimento da comunidade cristã primitiva. No entanto,
Sua liderança foi abruptamente ceifada em 62 anos depois de Cristo. A decisão de eliminar Tiago foi motivada por sua influência crescente e pela resistência das autoridades religiosas. Ele foi atacado e jogado do pináculo do templo, um local de extrema altura e risco. Sobrevivendo à queda, ele foi brutalmente golpeado até a morte com um bastão de pisoeiro. Apesar da violência de sua morte, o legado de Tiago perdurou. Sua capacidade de inspirar e guiar os primeiros cristãos deixou uma marca indelével na história da Igreja. Seu martírio não só exemplifica a brutalidade enfrentada pelos apóstolos, mas também reforça a profundidade de suas convicções e a fé que sustentava sua missão. Judas Tadeu, também conhecido como Judas, irmão de Tiago, foi um dos 12 apóstolos que dedicou sua vida à propagação da fé cristã. Ele é reconhecido por ter escrito a Epístola de Judas, um texto que continua a inspirar milhões de fiéis ao redor do mundo. Sua missão não terminou com a escrita. Pelo contrário, ele percorreu caminhos difíceis e perigosos ao lado de Simão, o Zelote, levando a palavra de Cristo até os confins da Pérsia. Com uma fé inabalável, Judas Tadeu não se deixava intimidar pelas dificuldades. Infelizmente, sua devoção e coragem o levaram a um fim trágico. Foi martirizado brutalmente, espancado até a morte por aqueles que se opunham à sua mensagem de amor e salvação. Apesar da brutalidade de seu fim, Judas Tadeu permaneceu firme em sua fé até o último momento, servindo de exemplo eterno de perseverança e devoção. Sua história nos desafia a refletir sobre nossa própria persistência na fé. Podemos, como Judas Tadeu, manter nossa crença firme mesmo diante das adversidades. Sua jornada dolorosa e heróica continua a inspirar cristãos a permanecerem fiéis, independentemente das circunstâncias. Simão, conhecido como o Zelote, foi um missionário fervoroso, comprometido com a propagação da fé cristã. Sua determinação o levou a terras distantes, pregando o Evangelho em regiões como a África e a Pérsia. Sua paixão por Cristo era inabalável, a ponto de enfrentar inúmeros desafios e perigos em sua jornada. Na Pérsia, seu destino foi cruel, foi cerrado ao meio, um símbolo trágico de seu intenso sacrifício e devoção. A vida e morte de Simão, o Zelote, nos lembram da coragem e compromisso absoluto destes primeiros seguidores de Cristo, que não hesitaram em dar suas vidas pelo Evangelho. Substituir Judas Iscariotes foi uma tarefa crucial, e Matias foi o escolhido para preencher essa lacuna. Depois da traidora despedida de Judas, Matias assumiu o desafio e dedicou sua vida à pregação. Ele começou sua missão na Judéia, compartilhando ensinamentos e fortalecendo a fé dos novos cristãos na região. Depois, a missão de Matias o levou à Etiópia, onde continuou a difundir a mensagem de Cristo. A trajetória de Matias mostra um homem devotado, sempre em movimento, abrindo novos caminhos para a palavra de Deus. No entanto, seu compromisso não passou despercebido pelos adversários da fé. Em sua volta a Jerusalém, Matias enfrentou um destino sombrio. Ele foi apedrejado e decapitado, um triste e trágico fim que sublinha sua lealdade incondicional à causa cristã. A história de Matias é um lembrete poderoso do sacrifício extremo feito por aqueles que dedicaram suas vidas à igreja primitiva. Relembrando as trajetórias dos 12 apóstolos, é impossível não sentir um profundo respeito pelas suas imensas provações e sacrifícios. Estes homens, que caminharam ao lado de Cristo, enfrentaram algumas das adversidades mais cruéis e inimagináveis em nome da fé. Desde as perseguições intensas até as execuções brutais, cada um deles carregou uma cruz particular, contribuindo de maneira crucial para o alicerce da igreja cristã primitiva. Esses sacrifícios não foram em vão. Ao contemplarmos a história de cada apóstolo, percebemos o tamanho do impacto que suas obras e sofrimentos tiveram na disseminação do cristianismo. Eles semearam a fé em terras hostis, inspiraram conversões em massa e garantiram, através do custo de suas próprias vidas, que a mensagem de Jesus Cristo transcenderia os tempos e as fronteiras. Ao refletir sobre essas histórias de coragem e devoção, somos chamados a ponderar sobre nossa própria fé nos dias de hoje. Será que estamos prontos para fazer sacrifícios em nome das nossas crenças?
As histórias desses homens nos lembram da importância de mantermos nossa fé firme, mesmo diante das adversidades que surgem em nosso caminho, e de como a devoção verdadeira pode mover montanhas e transformar vidas. Se estas histórias de fé e sacrifício tocaram seu coração, convidamos você a inscrever-se no canal e a compartilhar este vídeo. Ao fazer isso, você não apenas ajuda a disseminar essas lições poderosas, mas também se une a uma comunidade de pessoas que busca compreender e viver a profundidade de sua fé. Compartilhe suas próprias experiências e deixe-nos saber como essas histórias te inspiraram. Juntos podemos continuar explorando os mistérios e revelações bíblicas que iluminam nossos caminhos.